Muito bem-vindos, senhoras e senhores. Estamos aqui mais uma vez para mais um episódio do Podcast, do nosso podcast que acontece aqui nos estúdios da Brivido Produtora. E mais uma vez, como sempre, recebendo convidados especiais. Hoje estou aqui com o cara e o nosso bate-papo vai ser muito legal sobre empreendedorismo, resiliência. Ele vai contar um pouco sobre ele, sobre a história, né, como ele vem empreendendo aqui em Ribeirão Preto. E eu vou deixar agora o demais para ele mesmo se apresentar. Estou aqui com meu amigo Leandro Haddad. Muito bom. Renan, obrigado pelo convite, todos que nos assistem aí, um verdadeiro privilégio poder estar falando aqui com vocês, um pouco sobre minha trajetória, transição de carreira, né, e como tem sido essa jornada no empreendedorismo. Bom, mas rapidamente vou me apresentar aqui, sou Leandro Haddad, né, mais conhecido como Haddad aí hoje por amigos, por pessoas próximas, mas sou nascido e criado na cidade de Sorocaba, interior paulista. Conheço bem lá. 100 quilômetros da capital de São Paulo, uma cidade muito parecida, que lembra, tem aspectos parecidos com o de Ribeirão Preto, também uma cidade quente, mas mais a questão industrial, né, diferente de Ribeirão, Sim. Que vive mais em torno do agro. Mas, bom, sou filho, né, de Jackson Haddad, Mara Haddad, filho único, né, dentro desse processo, dentro dessa jornada, mas considero um lar muito funcional, onde ali meu pai, muito diferente de mim, né, quando eu olho alguns aspectos, né, de personalidade e até mesmo visão, assim, mas meu pai foi o que me ensinou todos os valores, princípios, um homem que eu sempre me espelhei muito, né, meu pai, diferente também de mim, do que eu vou falar aqui um pouco, né, só teve um registro na carteira de trabalho, hoje é muito difícil nós olharmos para isso, Tem o lado bom, muito positivo, obviamente, né, dessa fidelidade, dessa caminhada, mas também, né, quando a gente fala de novas oportunidades, novos desafios, acaba ficando um pouco mais restrito quanto a isso, mas me ensinou muita coisa, também do que fazer, o que não fazer, eu pego tudo isso, levo com muito carinho, admiração. Minha mãe, né, trabalhou, assim, mais do que nós todos, assim como minha esposa hoje também exerce, que foi cuidando do lar, né, eu falo que é a CEO do lar, nós que somos pais, você sabe bem também, né, Renan, te conheço. Que seria de nós sem elas? É isso, né, com os filhos, então... foi um desafio para ela, mas eu tive o privilégio, né, de ter minha mãe muito próxima, cuidando de mim, me acompanhando em toda essa trajetória. Legal, legal, cara. E esse Haddad aí, você é parente do Tachad lá ou não tem nada? Não tem nada a ver com o Tachad, você sabe que nessa época eleitoral, essa época política, né, e tudo que a gente vem acontecendo, e tem vários tipos de Haddad, né, tem o Haddad com A, termina com E, com um D só, o meu é H-A-D-D-A-D, como de fato, né, aí do nosso ministro. Então, normalmente eu até estava evitando, porque meu nome é Leandro de Camargo Haddad. Nessa época eu falava Leandro de Camargo aí, mas só para eventualmente. É isso. Alguém pega a CNH e não foge de uma piada, de uma brincadeira. Mas eu também sempre tive associado com brincadeira política, porque meu nome é Renan. Então, assim, para a geração de agora, né, os meninos novos, nem tanto. Mas ao longo da vida, toda vez que eu falava, como é teu nome? Eu respondia Renan, alguém falava Renan Calheiros. Então eu sofri isso a vida inteira. E você falou aí de Sorocaba, Haddad. Eu tenho uma história com Sorocaba que eu me divertia muito lá. Eu morava em Angatuba, né? Que é também a 100 quilômetros ali da capital, do outro lado. E aí a gente ia para São Paulo, às vezes a gente ia para uma cidade que chama Salto de Itu. Lá tem uma loja muito famosa no interior de São Paulo que chama Jedi. Um abraço pro Jedi aqui, se um dia ele assistir esse episódio. É uma das lojas mais famosas, assim, para troca e compra de instrumentos, novos e usados e tal. E Sorocaba era o ponto estratégico nosso, cara. Era o ponto mais divertido da viagem. A gente ia para São Paulo, ia para Salto de Itu, depois passava em Sorocaba, e era na época que as esfirras do Habib's custavam, tinha promoção de 29 centavos, alguma coisa assim. Rapaz, eu lembro que a gente parava, pegava aquelas caixas assim, com mais de 50 esfirras, Coca-Cola doidado, parava na beira da pista com os amigos e ó, Coca-Cola e esfirra do Habib's. Época boa, lembro muito disso também, da época do Habib's. Que era lá boa e era barata. É isso, você pegava umas 100 esfirras, sentava na calçada, Coca-Cola 2 litros, ficava com os amigos, boas histórias, risadas. Exato. Enfim. Né? E você falando de Salto de Itu, fez eu lembrar uma coisa muito interessante. Para nós estamos em Sorocaba, um pouco para o lado, né, para lateral ali da direita, ali a gente tem Salto de Pirapora. E o Salto de Itu, quando a gente falava, o cara se sentia extremamente ofendido. Quando você falava ali, né, com o pessoal de Salto, falava assim, Salto de Itu. Nossa, cara, imagina os caras viravam uma fera. Falavam que é assalto, mas a gente usava isso não na maldade. Porque eles entendiam exatamente, se sentiam inferiorizados, né, ali por conta da cidade de Itu, que estava muito colada. Mas a gente fazia isso porque era para diferenciar o que era Sal de Pirapora para nós e Sal de Itu. Mas aí foi aprendendo, cara, a duras penas. Eu não sabia, eu devo ter ofendido alguém. Muito provavelmente, viu?
Legal. E Haddad, a gente vai bater um papo hoje sobre empreendedorismo. Você é um cara que a gente é amigo, para quem não sabe, né, nós somos coordenadores aqui do Projeto Legendários aqui em Ribeirão Preto, né, eu sou coordenador de mídia e o Haddad é coordenador de eventos, que é uma função específica lá dentro do projeto, e eu conheci ele quando eu vim aqui para Cuiabá, aqui para Ribeirão Preto, eu tô com Cuiabá na cabeça, já vai fazer um ano que tô em Ribeirão Preto, ainda às vezes eu confundo, e eu conheci então o Haddad aqui em Ribeirão Preto, e nós começamos a nos relacionar através do Legendários. Na verdade, eu nem morava aqui ainda, né? Quando a gente já se encontrava nos tops lá, Ourinhos ainda, né? É. E aí, cara, logo a gente pegou uma amizade. Você sempre foi alguém também apoiador da nossa vinda pra cá. E eu sempre acompanhei um pouco, né? Sua história no empreendedorismo. E eu já ouvi alguns relatos e tal. Eu falei, cara, eu quero convidar o Haddad para ouvir dele mesmo, contar um pouco mais sobre essa questão do empreendedorismo na sua vida. Eu gostaria de começar, né, para valer esse bate-papo, falando um pouco sobre isso, sobre essa resiliência, porque até onde eu ouvi da sua história, você era um cara, né, que estava assim num patamar de vida e tal, numa determinada empresa e função, e algo aconteceu, né, e você teve que se readaptar, se reajustar. E até onde eu sei, tá muito bem, hein, meu irmão? Queria que você compartilhasse com a Estamos gente. caminhando muito bem, graças a Deus. Bom, na história que eu não posso só antes fazer o gancho, né, entrar propriamente dito ao empreendedorismo, um pouco dessa minha trajetória profissional, né? Então, logo muito cedo eu comecei a trabalhar, fiz Senai, muitas pessoas fizeram, isso foi muito rico para mim, principalmente em valores, né? Não em profissão, porque eu não sigo absolutamente nada do que eu aprendi ali hoje no sentido técnico, vamos dizer assim, mas valores, princípios, trabalhar muito cedo, isso foi dentro de casa muito, muito bem alinhado. E logo depois disso, eu fui descobrir dentro de uma indústria, dentro de uma metalúrgica, que não era aquilo que eu gostava de fazer, porque eu ficava numa máquina, né, tinha jornada de trabalho ali, era eu, a máquina e as peças. E eu fui entender cada vez mais. Eu acho que talvez, Renan, que tá fazendo um parênteses, por eu ter sido filho único, eu sempre gostei de muito me relacionar. Então, eu relacionava com amigos, parentes, pessoas próximas. Então, eu queria sempre estar com gente. Então, acho que isso eu desenvolvi, onde eu acredito muito a minha parte comercial, a parte de networking, de estar junto com pessoas, de influenciar, né? E também estar sempre me comunicando. E aí eu fui descobrir, através de uma máquina, numa indústria, não era o que eu gostava de fazer. Foi aí que surgiu uma oportunidade, até mesmo de um amigo, de um garagista, numa loja de veículos, para que eu pudesse trabalhar. Naquela época, ali com 16 para 17 anos, ganhando R$ 400 por mês. Mas começou muito bem, ó, vou te falar, eu comecei a trabalhar com 14 para 15, eu ganhava R$ 150 no escritório contábil. É isso, né? Provavelmente hoje, né, os jovens, né, essas outras gerações nem imaginam, né, o que é ganhar tão pouco assim. Na época o dinheiro também, obviamente, né, tinha um outro valor. R$ 150 eu conseguia pagar uma parcela de um tênis, uma blusa e uma calça, era o que eu precisava. Hoje R$ 150, dependendo do lugar, a gente nem almoça, né, mal e mal os combos do McDonald's. Então, quando a gente olha esse processo, ali eu tive a oportunidade de entrar no banco. Foi onde foi toda a minha carreira, não vou me estender muito aqui nela, mas assim, foram 17 anos me dedicando a uma instituição financeira muito renomada no Brasil, onde eu tive muitas oportunidades, principalmente de me desenvolver. Então eu comecei a ver que eu gostava daquilo, eu gostava de metas, gostava de desafio, gostava de entregar resultados, né? Então, tem muitas pessoas hoje fogem da área de vendas ou de metas por conta da pressão que se tem. Exatamente, e pressão era algo que a gente vivia 24 horas por dia, seja a pressão externa ou a própria pressão de quem está ali sentado naquela posição de entregar o melhor resultado, olhar aqueles key drives, né, e ter uma boa entrega. Então isso eu começo desde cedo essa minha jornada, né, dentro desse processo desses 15 para 17 anos aí que eu fiquei dentro dessas instituições, metade delas, né, diretamente responsável pelo meu resultado, até que aí surgiu a oportunidade de uma promoção. E nessa promoção eu passo a me tornar gestor de pessoas, né, líderes aí de pessoas, e nessa jornada é onde eu me desenvolvi muito, não tenha dúvida nenhuma. Eu já gostava daquilo, gostava de lidar com pessoas, e eu considero, e isso para quem está nos ouvindo também, você não é só líder quando está sentado numa posição, num cargo ou numa hierarquia. Você é líder dentro do seu lar, você é líder dentro, né, de uma roda de amigos, porque você tem uma posição de liderança no sentido daquilo mais intrínseco possível, né, mais de dentro possível, porque fala sobre postura, sobre posicionamento, sobre visão, né? Então eu já exercia esse papel e passei a exercer dentro dele um novo cargo, que aí eu passei a liderar pessoas ali. Então foi um processo muito rico de aprendizados que me levaram inclusive para vários outros lugares,
né? Então eu saio do Sorocaba em 2017, vou para a cidade de Santos, litoral paulista, né? Muitos conhecem aqui. Então, uma mão de obra de litoral, um mercado de litoral, algo diferente para mim ali. Completamente diferente. Né? Completamente diferente do interior, né? Fico ali aproximadamente 1 ano e meio numa jornada muito rápida, né? A gente entende por causa da intensidade que se vive, né? 1 ano e meio pode parecer bastante ou não, mas a intensidade parece que foi muito mais tempo. E depois a gente vai para Curitiba, uma grande capital, acho que dispensa comentários. Quem conhece a cidade de Curitiba, eu falo Ainda, que né? mora aqui dentro do meu coração, né? Então foi uma oportunidade das meninas, né? Ali já a minha família sempre me acompanhou. Isso foi um ponto muito importante dentro dessa minha trajetória, que deixou isso tudo ser muito mais leve, porque simplesmente novos desafios, né, um novo cargo, né, uma mudança cultural, cidade, distância da família, né, a minha esposa, minhas filhas, até então, sou pai de 3 meninas. Sim. Você, assim como eu, gosta de uma família grande. Quando vai sentar num restaurante, aquela bagunça, uma viagem, um carro. Caos, né? É isso. Aquele caos bonito. É Né? maravilhoso. Então, como eu tive, isso é legal eu dizer aqui, a família é muito pequena pelo meu lado, a minha esposa já tinha 2 irmãos, ela é do meio, eu falava que eu queria ter uma família grande, e Deus me presenteou, me agraciou com 3 princesas, né, então lá em casa, 4 mulheres, deixa esse assunto para depois, porque você sabe quem manda lá. Legal. Haddad, antes da gente entrar, eu quero, né, pegar essa trajetória sua e trazer, né, então, como que foi para você estar aqui hoje, fazendo o que você faz, mas antes disso eu quero só fazer menção aqui do nosso oferecimento de hoje, do nosso amigo Rodrigo Fausto, da Bora Lá Viagens. Então eu quero aqui mencionar que ele é o nosso oferecimento desse episódio, e eu estou aqui com a minha colinha para dizer o seguinte: no Bora Lá você encontra pacotes completos para destinos nacionais e internacionais, com tudo organizado. Passagens, hospedagens, seguros, passeios e aquele suporte que faz toda a diferença na hora de viajar. Então o nosso foco é oferecer praticidade, preço justo e experiências inesquecíveis. Aqui a gente resolve, planeja e acompanha você do começo ao fim. Bora lá viajar? Vambora. E o número para contato é o 16 99166 7553. A gente está aqui num grupo, né, de WhatsApp com as ofertas deles, e todo dia ali a gente recebendo, morrendo de vontade de viajar, porque são muitas oportunidades incríveis. Então você que deseja viajar, entre em contato com Bora Lá Viagens, com certeza você vai ser muito bem atendido. Estamos juntos, meu irmão. Parabéns. Vamos lá, mas então, Haddad, conta pra nós, né, depois dessa trajetória aí de Sorocaba para Santos, né, Santos a Curitiba, como se deu a sua vinda aqui para o que eu sempre gosto de mencionar, a Califórnia brasileira. É isso. Bom, tive uma proposta profissional de Curitiba para vir para Ribeirão Preto. Na época, conhecia muito pouco sobre Ribeirão, apesar de estar no interior, isso em 2021. Tá. 2021, tínhamos passado pós-pandemia, a Julinha, né, a minha caçulinha nasceu, inclusive. A Julinha é minha caçulinha também. Olha lá, é isso. Né, e Deus é maravilhoso, porque é a mais agitada da casa. Cara, é o nome, sério. Pode ser que seja o nome, e Deus já é maravilhoso, já manda por último, se mandar por primeiro, talvez a gente parava lá. Casa, cara, com os gêmeos, falou, olha, se esses dois tivessem vindo primeiro, eu não tinha os outros dois. É isso. Então Deus sabe o que faz, tá no controle absoluto. E na época, né, a Júlia nasceu ali, foi um período complexo também, né, para todos nós, de um aprendizado da pandemia, não só profissional, mas como de relacionamento familiar. Mas foi muito também intenso, onde a gente desenvolveu muitas coisas. E ali, teve uma oportunidade de ou eu permanecer numa outra atividade mesmo, lá dentro do banco, em Curitiba, ou vir para a cidade de Ribeirão Preto para um novo desafio. Conhecia muito pouco sobre Ribeirão, apesar de... Dentro da mesma empresa. Dentro da mesma empresa. Era sempre todas as vezes que eu mudei, foi para um desafio maior, ou para o tamanho de uma estrutura maior, ou uma complexidade de resultado. Graças a Deus, e aqui eu não atribuo esses grandes resultados a mim, como cristão, com uma fé muito bem estabelecida desde pequeno, sempre soube que é o Senhor que proporcionava isso, que abria as portas, as conexões e dava, né, as estratégias corretas. Então, devido aos meus resultados serem muito notórios no Brasil, eu ia sempre para alguns desafios que geograficamente eram necessários à mudança também, para reconstruir, muitas das vezes, resultados que não estavam caminhando tão bem. E Ribeirão Preto não foi diferente. Naquela época, muito bem estabelecido, em Curitiba, uma cidade maravilhosa. Achávamos que ficaríamos por um bom tempo lá. E fomos entendendo em Deus que Deus tinha, nesse tempo,
né, a vinda nossa para Ribeirão em 2021. Então, Curitiba foi de 2017 a 2020? a gente foi de 17 para meio de 18, foi para Curitiba e ficamos Curitiba ali entre 2 anos e meio ali. Cara, já é um tempo assim, Já- pra se estabelecer, já se sentir em casa. Né? Já era um tempo muito bom, as meninas muito bem estabelecidas, e nós, profissionais, pilar financeiro, né, de esteio da família, eu tinha muito essa preocupação, porque para mim mudava alguns aspectos, alguns elementos, mas principalmente para elas. Sim, Escola, farmácia, médico, igreja, o que frequenta, rotina. Então, todos esses elementos, de fato, iriam impactar a vida delas. Então, não era uma decisão fácil, mas todas elas, muito bem alinhadas. Minha esposa, Flávia, amo você, não posso deixar de falar isso, que foi minha parceiraça nessa jornada, né, da vida e continua sendo, e isso fez com que fosse tudo muito mais leve. E aquilo nós tivemos a convicção e a paz, né? Como nós dizemos, uns para o outro sempre, fala que a paz tem que ser o nosso árbitro. Sim. Nosso estado de espírito em Cristo é a paz. Então, toda vez que nós perdemos ela, é um sinal de alerta, é algo que nos liga. Verdade. E mesmo parecendo que a gente teria algumas perdas, né? Abrindo mão de lá, a gente teve paz para dar o passo e vir para Ribeirão Preto. Essa paz, ela faz toda a diferença porque ela está conectada com o propósito. E um dia eu ouvi uma frase que eu nunca mais esqueci, ela realmente me marcou muito. E ela dizia assim, ó, nunca se mova por oportunidade, mas sim por propósito. Isso. Cara, eu achei isso de uma profundidade, porque as oportunidades vão vir, né, Haddad? A gente que tá no jogo, que tá no trecho, né, indo pra lá e pra cá, as pessoas nos conhecem, veem o nosso trabalho, gostam do trabalho da gente, ou gostam muito da gente, ou as duas coisas. Em algum momento as oportunidades vão surgir, mas a gente não pode andar de oportunidade em oportunidade. É isso Conectar porque com o propósito. quando a gente olha na linha final, o propósito é o que fica, é o que nos norteia, é o que faz a gente olhar pra frente, querer algo mais, é a gente não desistir no meio do caminho, porque batalhas, como você bem colocou, é demais. Aham. Né? A gente brinca, né? Eu gosto de brincar, eu brinco com o pessoal também que tá próximo a mim e fala assim, antigamente a gente tinha que matar um leão por dia. Né? Hoje a gente mata 2, 3 e alguém deve estar deixando passar o seu aí pra mim aqui, Tá que eu tô sobrando tendo pra que cá. organizar isso. Mas assim, os desafios são grandes, mas quando você tá aliado ao propósito, né, convicto daquilo, né, você sabe que obstáculos, dificuldades, né, são coisas que fazem parte do processo, né, e a gente aprende com eles, com erros, né, também que a gente comete ao longo da jornada, mas o propósito, ele não mexe, é imutável, né, e eu tive o entendimento que não era, todas essas mudanças não tinham o aspecto financeiro só envolvido, apesar de ele estar no pacote, tá agregado, mas existia um propósito maior, né, seja de falar de Deus para alguém, seja para algo que eu não conseguia vislumbrar ainda, de novos patamares, novos degraus, novos acessos, né, novos relacionamentos, novos ambientes, e no decorrer desse processo eu fui entendendo tudo, e a cada passo que eu dava, né, eu via que o Senhor ia colocando o chão, ia abrindo as portas, também o mar ia se abrindo, e como aquele louvor que a gente gosta muito de ouvir, né, né, o mar pode se abrir, mas também eu sei que ele pode me convidar para andar sobre as águas. Né? Então é a certeza e a convicção da provisão de Deus em um cenário ou outro. De algum jeito vai vir, né? É isso. E aí quando nós chegamos aqui, Renan, em Ribeirão, qual era a maior preocupação? Para nós que vivemos a vida da igreja, células, tinha me tornado discipulador já também em outros ministérios, né, onde eu passei, como que nós vamos viver a vida da igreja aqui? Essa é uma principal preocupação, realmente. Você falou a verdade. Quando a gente está envolvido, né, já tem isso no coração. Isso, inclusive, é uma das coisas que a gente usa, assim, até para balizar, né, para ter as impressões em Deus, aonde que eu vou, onde eu vou ficar, porque esse é um dos pontos primordiais para nós, né, encontrar a família que Deus tem para mim naquele lugar. Exatamente isso, cara. E aí eu lembro que na época, assim, a gente até procura imóvel, lugar, localização, tudo, mas o cunho principal, muitas das vezes, onde a gente mais investia tempo era falar assim, onde eu vou congregar, onde eu vou viver a vida da igreja, né? Porque célula, reunião, alinhamentos, né, que nós tínhamos, encontros, né, tudo que nós vivíamos ali, a gente queria também aqui. Mas a gente havia conhecido ali em Curitiba, principalmente, a visão da graça. E ali, quando você vai entrando em algumas igrejas e tudo mais, a gente vê um pouco, né, isso fica para outro capítulo, outra, Capim sem volta. né, e a gente falou assim, como que a gente vai encontrar agora um ministério, uma igreja, a igreja que nós frequentamos e conhecemos lá, não havia aqui nenhuma filial, nenhuma, né, filiada, ou que tinha as características parecidas até então, Vocês conheceram. no nosso conhecimento, no nosso entendimento, mas nós viemos com o coração em paz, né, e sabendo que de alguma forma Deus iria prover de uma maneira. E aí, acho que isso é muito legal, aqui, né, a gente fica alguns meses em hotel, até se organizar tudo. Eu lembro que minha esposa veio e falou assim, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês, isso no final do ano de 2021. Falou, eu vi uma igreja, eu passei, na Avenida Caramuru, perto do Toninho, do mercado, porque mulher normalmente, criança, frequenta muito mercado. Esse é o ponto. E aí ela tava ali, ela falou assim, eu vi uma igreja, você sabe, amor, que tem um símbolo de uma videira. E eu acho que é,
de um pastor muito querido, amado, que eu tenho me alimentado, né, de forma online, no Instagram ou nas redes sociais ali, nos canais digitais, que é o pastor Aloísio. Nossa, e como ele fala meu coração, eu acho que eu já até compartilhei algum vídeo, falei, eu me lembro, mas ela estava mais envolvida nessa parte aí, desse acompanhamento. Ela falou, acho que é essa mesma igreja, vamos lá conhecer? Eu falei, com certeza, vamos lá conhecer. E eu lembro que nós fomos num primeiro culto, nessa transição de dezembro para janeiro. Na época, o pastor Silvio até então, né, um abraço, pastor Silvio, querido, amado, uma inspiração a todos nós, né, um privilégio caminhar com ele nesse tempo. Esse é o bravo, o nosso marechal. É isso. E aí ele não tava na época, era o pastor Felipe também, um grande irmão, né? Sim, Felipe Soares. Exatamente. Inclusive, nós vamos tentar aqui, tá? Receber ele aqui nos próximos tempos. Quem sabe logo vai ter um episódio com ele. Aí, ó. Realmente foi um homem de Deus ali na época, né? Ou com um louvor, né? Com uma voz, aquilo que Deus deu para ele, um dom, um talento. Mas ele estava ministrando, o pastor Silvio estava de férias até então, a gente não conhecia ninguém. Mas foi naquele primeiro culto, Renan, que eu e minha esposa viramos um pro outro e falamos assim, tivemos uma impressão no espírito mesmo, falando, é aqui que eu vou plantar vocês. Confesso que nos outros lugares que nós fomos conhecer alguns ministérios, até ter essa testificação no coração, mas aqui foi imediato, como uma flecha mesmo, né? É ali, aqui é o seu lugar. E aí a gente ficou muito feliz, convicto daquele tempo, e também fomos entender mais clareza ainda que tinha a visão da graça, daquilo que nós buscávamos, procurávamos, né? E a gente gostaria de manter. Então nesse processo foi muito forte a nós e, né, não preciso nem falar, o trabalho Kids, que a Igreja Videira, né, faz e tem ao redor do mundo. Sim. E eu com 3 filhas, né, fazia todo sentido estar ali. Então Deus de fato nos levou e em paz ali a gente teve a convicção, né, que estávamos no lugar certo. Que legal. Cara, só pra fazer menção aí, você disse do pastor Felipe Soares. O pastor Felipe Soares é um grande amigo meu. A gente caminhou junto em Ourinhos, né, na época que ele e o pastor Silvio estavam lá. Então eu cheguei em Ourinhos em 2014 e fui então conhecer a videira, que eu não conhecia também. E era eles que estavam lá. E eu lembro que a gente foi visitar sem saber muito assim também onde a gente ia ficar ainda. E alguém tinha feito um convite para mim para conhecer. E aí a gente chegou lá, cara, e eu sempre toquei também, né? Então essa parte de louvor também é uma parte sensível pra mim. Aí, às vezes eu não gostaria de ter o ouvido que eu tenho. Então se eu chego num lugar, a música tá tocando, a banda tá mandando mal, já vai me dando assim, sabe, tá ruim. Então, pra minha sorte, cheguei lá na videira e tava o pastor Felipe, não tinha como tá ruim, né? Eu lembro que ele tava cantando e mexeu muito comigo. E também a gente entrou ali pra um culto e nunca mais saímos. Aí conhecemos o pastor Silvio e tal, todo esse DNA da videira, que para nós até então era novidade. Mas o pastor Felipe é um grande amigo meu mesmo, já vivemos muitas coisas juntos, muitas histórias, muitas aventuras. E eu vou contar um episódio aqui que ninguém sabe. Ninguém sabe. O pastor Felipe, ele um dia me salvou assim do melindre que eu tava, muito grande, cara. Eu vou contar a novidade, que nem o pastor Silvio sabe, ele vai ficar sabendo agora. É lá, hein? Responsabilidade. Quem anda com o pastor Silvio sabe, né, que ele é um cara muito excelente e tal, ele gosta de coisas excelentes e tal, né, ele provoca isso na gente, inclusive, a minha trajetória de empreendedor, inclusive eu aprendi muito com ele enquanto ele foi meu pastor, né, assim, diretamente. E uma vez esse cara me fez chorar, cara. Uma vez, porque ele era muito exigente e tal. E teve uma situação muito engraçada, cara, de um material que ele pediu, né, para eu fazer lá em Ourinhos, lá nos primórdios, lá, tô falando de 2014, no máximo 2015. E aí ele pediu, cara, e sabe quando você empenha o teu coração no negócio? Assim, cara, eu fiz pra valer, fiz com tudo que eu tinha. E eu lembro que eu tava numa festa, era festa de aniversário do meu filho, na minha casa. E ele tava lá, né, ele tava lá com a gente, aí eu falei, aliás, eu não ofereci não, pra ele ver, ele que me perguntou, o vídeo tá pronto? Falei, tá, deixa eu dar uma olhada, pensei comigo, justo agora, né? Aí ele foi lá no meu computador, olhou, assistiu, com aquele jeito, pastor Silvio, né? Ele bateu no meu ombro assim e falou, tá bom, eu entendo o que você fez correndo, né? Talvez não teve muito tempo, mas amém. Muito bom. E doeu porque tinha me esforçado muito pra fazer aquilo, cara. E aí, nesse dia, as aventuras com o pastor Felipe, meia-noite, a gente iria gravar um material pra ele. Ele sempre assim, ele me chamava pra essas enrascadas. E aí, meia-noite, ele apareceu lá na frente de casa pra me dar carona. E eu entrei no carro quieto, que eu tava chateado com isso. Tava segurando o choro, tão chateado que eu fiquei. E aí ele percebeu que eu tava estranho e falou, cara, o que foi? O que aconteceu? Aí eu dei uma respirada e falei, cara, prefiro não falar, senão eu vou chorar, que eu tô chateado.
E aí ele deu uma perguntada, falou, não, aí eu contei, né, o que tinha acontecido ali com o pastor Silvio. E, cara, ele tirou o milindre de mim com uma frase, cara. Ele deu uma respirada e falou, ai, você não viu nada. Aí anestesiou de vez. Cara, parece que ele tirou com a mão, assim, porque eu acho que eu levei tão pro pessoal, assim, cara, ele me deixou tão triste com isso que ele falou. Aí, com esse comentário do pastor Felipe, eu entendi que era um modus operandi de Silvio Lacerda, sempre provocando a gente a melhorar, né, e a gente cresceu muito realmente com isso, realmente. Mas é um episódio aí curioso. Uma vez, o pastor Silvio arrancou lágrimas destes Que coisa boa. Tá sabendo agora, então, é isso? Tá sabendo agora, eu nunca ouvi essa história. E ele é muito direto, objetivo, acho que faz isso dele também, né, ser um pastor tão querido, tão amado. Às vezes, obviamente, dói, Às vezes, né, machuca tudo, mas nunca foi, né, pra expor, nunca foi pra denegrir, isso é maravilhoso, né, e é um dom que Deus deu pra ele. E aí, dentro desse processo, Renan, ali, então eu ainda não conhecia o pastor Silvio, né, e o pastor Felipe talvez saiba, através desse podcast, um dia chegar nele, né, também que ele foi ferramenta do céu naquele momento, né, Deus usou ministrando ali para testificar no meu coração que ali era meu lugar. E aí a gente passa dentro dessa jornada aí seguir aqui na vida da igreja. Bom, dentro disso, chegando muito próximo agora, até falando um pouco dessa minha transição de carreira, como eu trabalhei nessa grande companhia, então toda vez, 1 ano, 2 anos, eram ciclos que se renovavam, normalmente mandava-se para outros lugares. E aqui chegou 2 propostas na mesa muito rápidas para mim também, que uma era ir para o Nordeste, aí era algo bem diferente, distante de tudo que eu havia vivido, que era para a cidade de Natal. Mas depois, logo disso, meu coração não ardia, não tínhamos paz, porque estávamos começando a firmar, a criar raízes, tinha um pouco dos elementos do tipo também, 3, 4 vezes, tá cansando isso aqui. Então tinha uns elementos naturais, mas espirituais claramente desenhados por nós também. E aí naquele momento a gente entendeu que não era da parte de Deus aquilo para nós, e antes que eu precisasse negar, que existe aí um ponto no mundo corporativo, entre linhas, né, que você não tem nenhuma obrigação, mas também se você nega ou algo do tipo... É sempre delicado, né? É uma linha muito fina, né, então eu tinha um pouco dessa preocupação natural, e dentro disso, não precisei negar, rapidamente, internamente foi costurado que eu não deveria ir naquele momento. Então eu entendi da parte de Deus, né, que era esse recado, era esse sinal de alerta. E aí veio um convite mais formal, mais frontal para ir para a cidade de Campinas. Bom, ali a gente balançou um pouco, porque ia se tornar, né, uma das maiores operações até então ali já do interior paulista, do banco. Então era um desafio ainda maior, um degrau acima. E também estaria um pouco mais perto da capital, São Paulo, e mais perto de casa. É região boa, né? Uma região aí que dispensa comentários também. Mas bom, dentro disso, com dor no coração, começando a talvez entender que a ideia era que ia acontecer isso, mas a gente cada vez mais estávamos envolvidos na vida da igreja. Células crescendo, ali nesse processo já tinha vindo legendários, né? Nós fomos aí os 4 primeiros, né? Eu, pastor Silvio, Paulo Miller e Alexandre Marques. Em 2022 conhecemos o programa Legendários e a gente começou como pioneiro a se envolver mais nisso, começar a sonhar algo para Ribeirão Preto. E eu falei, não é possível que nesse momento, de novo, eu não vou firmar raízes. Plena crescente, né? É isso. E eu não queria, no fundo eu não queria, mas talvez me conformando com a possibilidade, porque tudo se desenhava claramente a caminhar para isso. E aí, naquele momento, né, quando foi praticamente para anunciar, porque existe toda uma orquestra, né, dentro de uma organização, e mandar eu para lá, retirar alguém de lá, e é um quebra-cabeça. Sim. E uma dessas peças ali, então, quando a Flávia já estava com dor no coração, eu participei dessa reunião, queria ser comunicado isso, ali meu superior, meu gerente executivo, na época me disse, falou, cara, preparado para crescer mais, para avançar, olhando muito pelo campo natural, e eu já falei, ok, estou aqui, né, disposto, disponível, um pouco do que a gente compartilha aqui no dia a dia. E aí ele falou assim, cara, mas teve uma mudança. Você não vai mais para Campinas. Existia 2 operações aqui em Ribeirão Preto. A pessoa que está aqui hoje na outra posição vai ser desligada e você vai encorpar as 2 operações. Vai ser a maior operação, né, do interior paulista, sem que você precise ir para Campinas. Você vai continuar em Ribeirão fazendo isso. Ali foi um mix de sentimento, de choro, de alegria, de alívio, com simplesmente um milagre. Sim. Então eu compartilho aqui porque nós sempre confiamos, depositamos a fé no Senhor.
E ali foi um verdadeiro milagre, que a chance disso acontecer era praticamente zero, tá? De se fechar uma operação, unir, desligar, juntar. Baita alinhamento mesmo. Não tem como ser diferente. E uma coisa que eu sempre compartilho com a minha esposa e para quem está nos ouvindo, quando a sua mente pode alcançar o que Deus faria, ainda não é o que ele vai fazer. Mas quando é inimaginável, é aí que entra o milagre do Senhor. Se eu fizesse possibilidades numa linha de caderno, provavelmente essa nunca seria ela. E foi assim que o Senhor fez na minha vida, e ali eu entendi que eu tinha que firmar a raiz mesmo, né? E isso foi final de 2022 ali para 23, tá? Bom, dentro desse processo, entrou 2023, Renan, e algo começou a arder no meu coração. Comecei a me relacionar com mais pessoas, principalmente na nossa igreja hoje, majoritariamente, pessoas ligadas ao empreendedorismo, empresários bem-sucedidos em suas áreas, seja na construção civil, seja na indústria, né? Seja na prestação de serviço, enfim. E eu comecei a olhar esse mercado que outrora eu vivendo a vida toda no mercado CLT, mercado financeiro, aquilo que eu sempre gostei de fazer, mas de alguma forma confortável e dentro de mim lá intrínseco, mesmo que eu não refletisse sobre os benefícios em si, alguma coisa me deixava confortável nisso. Uma falsa segurança, vamos pensar assim, estabilidade. É que muitos buscam, né? Que as pessoas hoje normalmente buscam, que antigamente falava-se um pouco mais sobre o funcionarismo público. Exato. Falava, vai lá, faz o concurso, fica lá e morre lá. Isso, né? Demais. E a gente foi vendo também que com tanta reforma, né, no Brasil, trabalhista, tudo, caindo um pouco por água abaixo, até mesmo a questão do funcionarismo público. Então, o CLT tem um pouco dessa falsa segurança, sensação, sabendo que ele é um número, ainda mais eu que vivia de resultados, né, todos os meses, mas sabia que aquilo ali era algo que me deixava bem amparado também, me executar, e fazia com excelência, fazia bem, né? E naquele momento ganhava bem, cara, ganhava muito bem, tá? Então, assim, ganhava muito bem, tudo que eu havia conquistado, seja de viagem, seja de patrimônio, tudo, né? E o padrão de vida que eu tinha passava muito por um aspecto financeiro muito bom. Certo. E naquele momento eu comecei a ver homens ao meu redor empreendendo, e homens muito prósperos no seu negócio, com liberdade. Aí vai entrando algumas outras... Entra na outra questão, né? Que é o CLT. Tem essa isso. Você fica preso, você fica amarrado. Apesar do meu cargo, na época gerencial, não ter um registro de ponto, você não é... Você é livre até a página 2. Né? Você tem uma corrente amarrada a você, de alguma forma, ligado. E quando você passa a olhar o empreendedorismo, essa liberdade. Obviamente, a gente não pode ser leviano, porque essa própria liberdade depende de você também. É o que a gente brinca também, né? Hoje eu estou livre para trabalhar 84 horas por dia. É mais ou menos isso, né? E a gente, às vezes, as pessoas pensam, né, que estão nos ouvindo, então eu vou empreender, eu faço minha jornada, meu horário, então eu vou ficar mais tranquilo também, vou trabalhar menos. Pelo contrário, né? Depende somente de você. Exige uma entrega muito grande, muito maior. Principalmente, né, nos primeiros anos, nos primeiros tempos aí, até você poder tirar o pé um pouco, exige uma jornada. Mas é disciplina, é resiliência, é ter a convicção que fez a decisão certa, porque nesse processo, Ana, e eu quero, né, uma das pessoas que eu quero falar que foi o Matheus Artal, né, um grande amigo nosso, um grande empresário. Patrocinadores da D3. Aí, é isso, ele é um irmão muito próspero, não só financeiramente, mas através das estratégias dos negócios. Naquela época eu passei a frequentar por um motivo muito específico que aconteceu ali na igreja, e eu frequentei a célula dele, e era uma célula majoritariamente de empresários bem-sucedidos, grandes amigos hoje que caminham comigo, não só nos negócios, mas também, né, na vida da igreja. E ali esses homens começaram a me espetar no bom sentido do impulsionar, né, do estilingar mesmo, de fazer, dar novas visões do que era empreender. E eu comecei a arder no meu coração ali em 2022, final de 2022, como que eu poderia empreender. Mas não vinha nada na minha cabeça. 17 anos CLT. Estando muito bem, né? Muito bem financeiramente. 17 anos CLT. O meu pai com um registro na carteira, CLT a vida toda até se aposentar. E eu não tinha boas referências ou pessoas próximas a mim sobre o que era empreender. E aí eu falava, mas o que eu vou fazer? Eu vou comprar esse item, vender esse, eu vou prestar um serviço, vou fazer o quê? Vou mexer com caneca? Vou mexer com chinelo? Eu não sei. Né? Mas uma coisa eu tinha convicto, eu gosto de me relacionar, eu gosto de pessoas, eu gosto de influenciar, eu gosto de vender, eu gosto de resultado, eu gosto de desafio. Até aí tudo bem, tudo muito maravilhoso. Mas o que fazer então? Como fazer?
Então, dentro desse processo, eu não sabia o que fazer. Mas eu comecei a despertar algo assim, puxa, eu não tinha pensado sobre empreender. Uma coisa eu já tinha ficado convicto nesses últimos anos ali, até então, que era, eu não quero morrer fazendo o que eu faço. Eu não quero envelhecer fazendo o que eu faço. Só que, obviamente, dentro do mundo corporativo, você vai imaginando novos degraus, novas posições, cargos mais executivos e tudo mais dentro desse processo. E aí, impulsionado, né, inclusive ali com a liderança do Matheus Artal e vários outros empresários, eu acho que CLT tinha só mais um irmão, que eu lembro até hoje, inclusive, que tá passando a empreender agora, e assim, mas eu sei que essa chama, né, foi acesa, né, ali naquele momento, e ali, cara, assim, foram 3, 4 meses que a chama começou a arder de um jeito que nunca havia ardido, a passar a empreender, mas a mesma dúvida vinha na mesma proporção de falar, o quê? Como? Né? E eles davam ideias, e se a gente fizer isso, ligado a essa área, ou a área que você conhece. O desafio de começar é mais difícil e empolgante, né? Porque fica nesse nível, cara, eu quero fazer algo, mas pra onde que eu vou e tal, e a gente fica nessa expectativa até que a gente começa a acertar ali. E demais, cara, demais. Eu sabia que isso seria um desafio muito grande pra mim, quando, né, se assim eu decidisse dar espaço, e eu também tinha responsabilidade. 4 mulheres que dependiam financeiramente dentro de casa de mim. Então não tinha muita chance pro erro, pra aventura ou pra ver como vai ser, né? Eu não tinha mais peso dessa responsabilidade. 19, 20 anos de idade, né, cara? Então eu já tava numa fase mais madura da minha vida. Já tava branquinho assim? Já tava branquinho. Então ficou depois. Foi ficando branquinho ao longo dos anos. Aí quando eu passei a empreender, começou a cair de vez. E aí começou a faltar um pouco do cabelo, mas lógico, deixando a brincadeira de lado, assim, naquela época, eu lembro que no mês de março, depois no ano seguinte, eu tive um contato sobre hoje a empresa em que eu possuo, né? A franquia em que eu possuo. E aí, na época, tinha bastante elementos de características, de habilidades que eu já exercia, de resultado, de entrega, de desafios, de desenvolvimento, de carteira, né? De clientes e tudo. E não era no modelo CLT. É como se fosse um desenho parecido dentro de um mundo corporativo que eu sempre vivi, mas era empreendendo, comprando uma franquia, sendo um empresário, né, e sendo responsável, né, frontalmente por aquele modelo de negócio. E por um outro lado, que me facilitou, existia já um modelo de negócio. Não era uma empresa que eu tive que sair do zero, né, existia-se um modelo, existia algo que eu preciso construir. Só depende de mim, obviamente, mas que já existia algo trilhado. E aí foi onde eu entendi naquele tempo que foi muito difícil, Renan. Eu ia perguntar agora, cara, esse processo de até entender, ok, né, tô achando o caminho para onde eu vou, mas e a coragem que você precisa para de fato estabelecer, se desligar daqui, desconectar, família, as expectativas, cara, não é fácil. Muito difícil, de verdade, né, esse processo faz quase 2 anos, né, que despertou aí 2 anos e meio, mais 2 anos, né, que frontalmente eu estou envolvido com empreendedorismo, né, me tornei empresário. Foi muito difícil, cara, porque existiam muitas perguntas, desde o aspecto financeiro, a decisão, a propósito, ao momento, se era a hora, a responsabilidade, e também você não tem muito tempo para ficar pensando e flertando quanto a isso, né? E na época, assim, foi muito difícil, eu lembro, e eu conversei muito. O relacionamento, ambientes em que você vive determinam muito aonde a gente está, onde a gente quer chegar. Isso foi fundamental para mim. Então tem a figura do Matheus ali, vários outros empresários, não quero cometer erro falando de outros nomes aqui ou esquecer de alguém, mas todos foram muito importantes, sobre cada um numa área, e era cada um numa área diferente. Os percalços do empresário, que todos passam, os desafios, né? Seja ele financeiro, seja ele de concorrência e tudo que envolve, mas também todos dizendo que era a melhor decisão que tinham tomado na vida deles, seja ou em alguns foi transição, outros começaram logo desde cedo empreendendo. E aí eu falei, cara, eu preciso disso. E começou a arder no meu coração, mas sempre colocando em Deus a minha confiança. Não sei se você vai entrar nesse aspecto agora, mas me bateu a curiosidade aqui. Isso tudo que você vinha sentindo, né? Isso tudo que você estava pensando e tal, né, e se inclinando, como que estava a sua família, a Flávia, por exemplo, nesse aspecto? Isso é fundamental, né? Como eu disse, a Flávia sempre me apoiou, né? Assim, minha parceira de vida, né? Em todas as mudanças, em todos os desafios, e nesse não era diferente. Quando eu comecei a me abrir, e eu sempre me abri, eu tive uma comunicação muito fluida com a minha esposa dentro de casa, assim, muito, uma cumplicidade muito bem desenhada, envolvida.
Eu falava muito com ela em relação a isso, e a Flávia sempre me apoiou. Lógico que ela trazia, às vezes, algumas óticas daquilo que eu não estava vendo, para bom ou para ruim, mas sempre me apoiou. E a Flávia me deu uma tranquilidade muito grande nesse processo, Renan. Que foi falando, ó, o que você decidir, vamos colocar em Deus, que é o que a gente sempre, né, usa como base nas nossas tomadas de decisões. Mas ela me falou assim, vamos orar, vamos colocar, e eu tô com você. Seja para ficar, ou seja para fazer. E isso me deu uma tranquilidade... Isso que eu ia falar, agora vem a força, né? Violenta, né? Então, assim, isso me ajudou muito, porque eu tinha corresponsabilidade, mesmo assim, mesmo que ela me encorajando, eu falando, caramba, mas se der ruim, vai dar ruim pras quatro, e eu não quero que elas passem por esse processo. Se é a gente que quebra a cara, se a gente se vira, né? Principalmente, né, porque fica aquele pensamento por estar bem, né, no nível assim, financeiro e tal. Se você tá num momento, numa situação que realmente, assim, você precisa se movimentar, porque senão algo já vai dar muito ruim, aí você fica mais livre, assim, na sua mente para isso, você sabe que você tem que ir. Mas numa situação onde vocês estavam, assim, né, numa zona de conforto muito boa, tem tudo isso que fica permeando a cabeça, né, aquele receio, né, e se? E se? E esse e se, ele te aperta, como se fosse alguém apertando teu rim, né, esse e se. Mas aí eu falava com ela, e esse se encaixa muito bem aqui no que eu vou falar, e se eu não for, e for muito bom? E se eu for, também é muito ruim. Cara, você sabe que eu sempre tive um pensamento mais assim, nesse e se, sempre mais disposto a tentar. A gente, né, eu cresci em outra região, lá perto de Sorocaba, como eu disse, e o meu primeiro desafio, já casado, recém-casado com minha esposa, foi se mudar de lá para Ourinhos, né, e depois veio a oportunidade, né, na época até surgiu o convite para vir para cá, já em 2019, sempre teve esse convite, desde que o pastor Silvio veio para cá, e acabou surgindo, né, um convite para Cuiabá, tão longe, tão diferente de tudo para nós, né, tão mais quente, no Ribeirão Pretano, acho que aqui é calor, Cuiabá, o negócio é sério mesmo, e a gente sempre, né, mesma coisa, né, orava para ter uma direção, mas vinha aqueles e se, né, e uma coisa que me balizava nesses e se, era uma inquietação minha, assim, cara, sabe? De não ir, não fazer e ficar com aquilo na cabeça. Como teria sido se eu tivesse tido a coragem de fazer? Então, esse sempre foi um ponto que me balizou, cara. A gente foi para Cuiabá, né? A gente sempre fez essas movimentações com certo arrojo, assim, né? E mais pensando muito, cara, se der bom, vai dar bom. Não tem como, e eu justamente penso assim também, tá? Muito parecido com você. Eu nunca vou saber, e eu sempre gostei de usar uma frase que eu usava no mundo corporativo, que era o benefício da dúvida. Sim. Então eu precisava dar o benefício da dúvida de falar assim, eu preciso saber como vai ser ali. Se eu ficar nessa zona de conforto e manter aqui, eu nunca vou saber como que era esse passo, aquilo que Deus tinha para mim ali, os seus desafios, né, os aprendizados que eu teria naquele momento. E você sabe o que eu acho agora, ouvindo você falar, né, o fato da gente ser parecido nesse tipo de pensamento, tem muito a ver, acho, com a nossa família, porque do mesmo jeito que você sempre encontrou apoio na Flávia, eu sempre encontrei muito apoio na Bruna. Então acho que talvez a gente ache que é muito nosso, né, esse arrojo, essa coragem, mas ouvindo agora você falar e conectando comigo, acho que muito dessa coragem vem de quem tá junto com a gente ali, cara, nos apoiando, nos dando suporte. Não tenha dúvida, né, como diz, né, o ditado não é à toa ele, né, atrás de um grande homem, né, sempre tem uma grande mulher. Ela foi minha principal impulsionadora, meu esteio, né, de momentos, porque tive momentos, seja no mundo corporativo ou até mesmo no início do empreendedorismo, de dúvidas, de angústias, de pressão, né, e eu sempre recorria a ela, e ela sempre muito firme, como um esteio dentro de casa também, suportando, né, isso muito bem, apoiando, acolhendo, né, incentivando, isso faz toda a diferença, sem dúvida nenhuma, tá? E aí nesse processo, cara, então eu já tava ali nessa transição, já tava meu coração simplesmente como se tivesse colocado um outro coração. Sai o coração CLT, entra o coração empreendedorismo, mesmo ainda no processo ainda da transição, né, e aquilo já ardia, o que me fazia sentido é empreender. E naquele momento eu tive, né, o conhecimento e tive a oportunidade de empreender hoje, que é o meu core, meu negócio, que é ter uma franquia da Prudente. Né, a Prudente, para quem não conhece, aqui hoje, né, você como meu cliente e amigo também, e vários outros, né, ao longo dessa jornada na igreja, nos meus relacionamentos todos, né, o trabalho vinha ainda ligado muito ao propósito. O impacto que eu estaria gerando na vida das pessoas através daquele negócio. Né, não que o outro trabalho, né, o modelo CLT não tivesse, mas é muito mais palpável, muito mais
tateável quando eu olhava a questão do propósito que estava ligado, né, ao seguro de vida, mas não o seguro de vida, mas a forma tradicional da ausência, o que todo mundo conhece. Quando a gente conversa muito com o cliente, com o empresário, exatamente, e fala, né, qual o seguro de vida? Não, desse seguro de morte, ué. Quando eu morro, alguém recebe algo. Não, muito pelo contrário. Quando a gente olha hoje a ferramenta, a gente tem empresários de todos os nichos, segmentos, do menor ao bilionário, quanto que cada vez mais essa ferramenta faz sentido, porque a gente está falando de legado. Sim. Nós estamos falando de perenidade, nós estamos falando de blindagem, de proteção, de sucessão. Então são palavras fortes, palavras-chave que faz toda a diferença, né, para a nossa sociedade. Isso vem crescendo. Então, países de primeiro mundo desenvolvidos, isso aí é muito comum, né? Então a população 95% da população ter um planejamento, uma proteção como essa. Aqui no Brasil isso vem crescendo, principalmente pós-Covid, né? Covid foi um grande puxão de orelha e todos nós vemos que nós somos eternos e quanto que nós estamos construindo, deixarmos de proteger as coisas, de blindar as coisas, né? E sim para proteger nós, que é a máquina de produzir. Essa questão do seguro e tal, né? Depois a gente fala um pouco mais disso, mas tem muita cultura, né, do Brasil e tal. Pelo menos eu cresci no interior, tinha muito disso, né? Minha família, meus parentes, assim, eram daqueles que, na época, não sei se existe ainda, deve existir nas cidades menores, o plano da Camargo, né? Meus parentes eram daqueles que o Camargo batia na porta para vender um plano, eles batiam na madeira e mandavam embora. Ah, não vem morar não, credo, né? Então, assim, zero planejamento, muito por conta da cultura e do folclore, né, que permeava, assim. Mas, Haddad, antes da gente entrar só mais um pouquinho nisso, você falando sobre essa transição e tal, né, tudo isso que você vem compartilhando, eu queria pegar o gancho e fazer uma pergunta. Hoje, cara, talvez, né, eu acredito que muita gente está escutando a gente aqui e talvez se encaixando, pô, também tem vontade de empreender e tal. Hoje, na sua opinião, cara, qual que é o maior desafio no empreendedorismo hoje? Boa. Cara, essa transição, acho que o primeiro ponto é entender que nós não estamos deixando o emprego para trás. Estamos caminhando em torno de um propósito. Eu acho que o empreendedorismo é você ter sempre o objetivo, o foco principal, que existe um propósito em empreender. Né, seja no segmento que você tiver, né, saúde, serviço, produção, indústria, mas que você olhe. O maior desafio é resiliência, cara. Resiliência. Resiliência, essa palavra acho que é algo que me norteia muito, porque a resiliência, se a gente for, né, assim, uma forma simplista, né, é a capacidade de lidar com vários cenários. Sim. E o empresário lida com vários cenários todos os dias. Não que eu não lidasse, né, como no meu antigo emprego, né, na minha outra jornada, mas assim, o empresário lida com frustração, com porta fechada, com concorrência, com deslealdade, né, com uma pressão financeira envolvida dentro de tudo isso, e essa resiliência é que faz você seguir. Quando a gente olha grandes homens hoje no Brasil que são empresários bem-sucedidos nos seus negócios, se você vê quantos podcasts, né, como esse, hoje nós temos acesso na internet, que homens falaram que quebraram 5, 7, 10 vezes. Qual a diferença dele? Para mim, resiliência. Não parou, persistiu, continuou, não olhou para trás. Você sabe que o erro, a falha, né, para muitos é considerado como ponto, assim, de desistência, né? Ah, não deu certo, tem que parar. Mas não, a resiliência fala disso, né? Totalmente. De ter uma visão e continuar perseguindo aquilo apesar de, né? Até que, porque no meio do caminho tem várias situações, né? E é muito legal o que você está falando, porque assim, não é a ausência, né, a resiliência ou você empreender, não é a ausência de medo. É você ir com medo mesmo. É com medo mesmo. Né? É você controlar ele, dominar e não deixar que ele te domine. Então, a zona de conforto, a nossa mente vai nos sabotar, ela foi criada para guardar energia, né, para evitar algumas coisas de conflito e, obviamente, quando você se depara com obstáculos, com dificuldades, com muros que parecem intransponíveis, né, portas que parecem que se fecham, não se abrem, acessos, né, ali, caminhos tortuosos, você fala assim, é mais fácil o quê? Retroceder, voltar para trás. E é uma coisa que eu nunca dei oportunidade para eu pensar, porque eu saí pela porta da frente no meu outro emprego. E talvez nesses 2 anos, acreditem, foi várias batalhas. Quando eu olho esses 2 anos, eu olho hoje também, a cada 6 meses, se eu fosse fazer um bloco aí, né, de 4 blocos de 6 meses, eu falo, cara, o Leandro de 2 anos atrás, o Leandro de hoje, o que eu já alcancei, o que eu passei, mas quando eu vivi aquele processo, foram dias difíceis, dias de luta, dias de batalhas intensas, mas também, Renan, dias de vitórias, dias de milagres, dias de conexões
né, assim, que foram improváveis, né, que você fala assim, de provisão e graça. E trazendo um pouco a luz da palavra, é o que eu cria, né, assim como foi com o povo lá, Deus, né, andando mesmo no deserto, num lugar árido, com dificuldade, com obstáculos que tiveram que passar ali, mas durante, né, o dia tinha uma nuvem que os guiava e durante a noite tinha uma coluna de fogo. O que eu quero dizer isso para todos que nos ouvem, e eu trouxe isso muito para minha vida, que sempre vai haver provisão do céu, sempre vai haver milagres. Então, em lugares de grandes batalhas, de grandes desafios, que você precisa de resiliência, você tem essa resiliência em Cristo Jesus, que é Ele que te fortalece, é Ele que te dá esse vigor. E eu segui assim, sem olhar para trás. Né? Porque era cômodo eu olhar para trás, ou até cômodo isso também me sabotar e falar assim, uau, será que eu fiz? Será que era a hora? Será que era uma voz minha e dos meus amigos para empreender e impulsionar, ou era a voz propriamente do Espírito Santo? E você começa a colocar em xeque, né, o que é natural, o que é espiritual. E eu sempre olhei para o alvo. Até que então eu quero só dar um ponto aqui, nessa transição do meu início, quando eu já estava praticamente convicto, mas ainda aflito em meu coração, pastor da Argentina, posso errar o sobrenome aqui, não é Cangaçu, que é o pastor, acho que é o pastor Leandro também, se eu não me engano, mas veio recentemente aqui, um pastor muito querido, tem o dom de profecia, tudo, né? E ele veio uma vez, veio agora, retornou faz pouco tempo aqui que nós tivemos a oportunidade de uma ministração dele, mas naquela época eu lembro como se fosse hoje, tive a oportunidade de falar para ele presencialmente esse ano aqui, que ele foi ferramenta do céu, ele falou, uma ferramenta do céu na minha vida, que ele falou assim, tem alguém aqui, ele me descreveu naquele momento, que está sendo chamado para empreender, que está com medo, coração está apertado, mas Deus está dizendo para você, vai, não olhe para trás, porque é Ele que te sustenta. Ali, o pouco que ainda restava foi assim, ó, foi embora, e ali eu dei o passo, né, e saí do meu antigo emprego, passei a empreender, e vi, né, nessa jornada aí de quase 2 anos já, provisão, graça, favor, batalha, sai, como eu digo, né, dá umas raladas nas cicatrizes, né? Normal, dá umas raladas na guia, né, dá uma pegada na roda ali, dá umas raspadas de para-choque, né, mas sempre ali muito convicto no propósito. Aí essa resiliência alinhada ao propósito faz toda a diferença. Verdade. E, cara, você falando aí novamente, né, olha a importância do ambiente que a gente tá, né, provocado ao empreendedorismo pelas companhias, né? No resquício de medo, uma palavra vinda de Deus através de um momento de comunidade, né, dentro da igreja, ouvindo ali uma ministração. Como é importante a gente lembrar de não andar sozinho, de não sofrer sozinho. A gente precisa estar junto, nos dando suporte, né? Eu sou muito abençoado aqui andando no meio de vocês, né? Eu cresci muito já nesse 1 ano aqui em Ribeirão Preto, e toda vez que eu me provoquei a estar assim no meio de pessoas, né, que já andaram milhas, né, à frente e tem muito para acrescentar, a gente sempre cresce, né, Haddad? Então, assim, eu até ia comentar, você já até falou um pouco sobre isso, sobre o Haddad de 2 anos atrás e o Haddad de agora. Como a gente cresce nesses tempos onde a gente é colocado à prova ali, né, torcido um pouco, né, mas como gera crescimento na gente, é impressionante isso. É demais, cara. Eu olho o Leandro, se eu fizer essa retrospectiva, como você bem colocou, Ana, assim, o que eu cresci nesses 2 anos, eu não cresci nos últimos 17, tá? Cada um tem o seu valor, teve o seu momento na minha vida, mas esses 2 anos foram completamente assim desafiadores em vários aspectos. Não só da resiliência, porque você tem um aspecto financeiro a organizar também. Quando você trabalha um pouco mais justo, por mais que eu ganhasse bem, estava bem posicionado, né, eu tinha um padrão de vida também que condizia com aquilo que eu ganhava. Não era o homem que tinha ali ainda pensado sobre reservas financeiras e vários outros aspectos que nós tínhamos até então. E ali eu tive que fazer escolhas também. Mas ali, cara, o que eu quero dizer? Eu tive um aprendizado muito grande. A ambiência faz toda a diferença. E esses homens, mesmo que me incentivaram nesses 2 anos, caminham comigo hoje ainda. Então, acho que eu quero deixar isso registrado para não parecer. Esses caras incentivaram, simplesmente soltaram o remo lá. Ó, cada um tá tocando a sua vida e a dor tá só em mim. Não. Pelo contrário, sempre deixaram a porta aberta, o acesso aberto para que eu pudesse estar ali juntamente com eles. E aí, dentro disso, então, eles sempre tiveram envolvidos comigo ali nesse processo. E isso me deu muita tranquilidade, mas eu aprendi, Renan, nesse último ano, aí fazendo um parênteses desses 2, o primeiro ano, se você me permite aqui, eu fazer
separar esses 2 anos. O primeiro ano, um ano de grandes desafios. Eu tô nesse agora. É isso. Então, que eu possa te encorajar um pouco com a minha história e inspirar você. Primeiro ano, um ano de bastante desafio no aspecto da luta da mente, querendo às vezes me sabotar, mas onde eu não tinha tempo simplesmente para olhar para trás ou desviar a atenção do foco e do propósito. É ralar, é trabalhar, é acordar cedo, dormir tarde, alinhar muito isso bem dentro de casa, para que não falte nada, e quando eu digo falta nada, não é o financeiro, é sim a questão do tempo, a qualidade, a atenção, estar presente mesmo, né? Porque muitas vezes a gente está ali de corpo presente, mas está longe. Então esse era um grande desafio. É como fácil acontecer isso, a gente não demais, demais, principalmente nós homens, né? E dentro disso, como que eu iria também, a questão de dividir isso com lazer, com descanso, verdadeiramente, né? Então esse um ano foi um ano de muito aprendizado que eu tive também que, como eu gosto de dizer aqui e gosto de inspirar, né, assim, tanto você quanto os outros que nos assistem, é justamente queimar o navio. É você olhar para trás e falar, não existe essa opção, é queimar as pontes. Não existe plano B. Não tem plano B, eu falo que o plano B é fazer o A dar certo. E é isso, né, no final das contas. Então foi um ano, sim, de muito aprendizado, de várias quedas, mas também de muito aprendizado e também de muita graça e favor do Senhor, de verdadeiros milagres, quando eu olho isso. Então, quando eu olho hoje, é o que eu estou vivendo, então esse um ano foi um ano, assim, de alargar as tendas, mas também da musculatura. É como se alguém tivesse começando, né, na academia, e você puxa aquela primeira semana, eu vivi quase um ano, aquela primeira semana que você fala, meu Deus do céu, eu tô inteiro dolorido, né, e aí você não pode parar, porque você para, você volta sempre ficando dolorido, e aí você vai até que a sua musculatura, né, passe a suportar mais aquele peso, aquela carga, e esse um ano foi basicamente disso. E no segundo ano, Renan, que é o que eu vivo hoje, né, partindo pro terceiro, o que eu tive de aprendizado? Cara, a dependência principalmente do Senhor. Existiu uma força natural, né, de habilidades, conjunto de ferramentas que eu exerci dentro disso, mas principalmente Deus me mostrou a dependência dele. Eu achava que eu descansava em Deus, mesmo sendo cristão desde muito novo. Eu descansava de Deus porque todos os cenários me pareciam favoráveis. Financeiro, de relacionamento, de lazer, muito bem equilibrado, patrimônio. Então é quando essas coisas estavam... Eu falava que eu descanso em Deus. Eu conseguia dizer para alguém que precisava de uma cura, precisava de provisão financeira, que Deus daria o descanso. Mas eu descansava porque eu tinha. Quando todas essas estruturas eu tive que pôr em xeque, colocar uma caixinha, aí eu falei, uau, Senhor, é outro nível. Eu não descanso. Eu preciso aprender e eu quero entrar nesse descanso verdadeiramente. E esse segundo ano tá sendo disso, cara. Tá sendo disso porque nos momentos mais difíceis, financeiros, e de organizar, reorganizar o que ficou para trás, obviamente, você tem que fazer escolhas, batalhas, a vida do empresário, muitas das vezes é essa, é um estica, puxa, é o cobertor curto no pé, na cabeça, mas no final, né, ele segue, ele dá espaço, ele paga para ver, e as coisas é onde acontece o extraordinário. Eu aprendi que o Senhor está no controle absoluto da minha vida. É onde hoje eu moro numa casa melhor do que eu morava. E às vezes o resultado ainda não está tão extraordinário como estava. Mas a casa, o lazer, o cuidado, né? Estou prestes a fazer uma viagem que era um sonho e parecia tão distante de eu poder, né, levar as meninas hoje. E o que eu quero fazer um gancho com isso, nesse aprendizado do segundo ano, que Deus usa pessoas. Deus usa pessoas para nos abençoar. Não é diferente aqui. No podcast, não é diferente quando a gente olha os patrocinadores, né, o oferecimento que você diz. Deus usa pessoas para nos abençoar. É verdade. Né? Eu digo sempre, eu falo muito isso, Haddad, nas células, inclusive, que nós somos os braços e pernas de Deus nesse mundo. Porque Deus é espírito, né? Nós não vamos ver, né, visualmente Deus, mas Ele quer nos usar para ser esse canal. Exatamente isso, cara. E dentro do meu negócio, hoje, o networking é fundamental. Então, Deus, eu tinha uma habilidade que eu entendia que era a oratória, me comunicar, falar, conectar pessoas, estar junto com pessoas, atrelado ao novo propósito do empreendedorismo e a vida da igreja. Faz muito isso, né? Nós conseguimos fazer isso. Fez com que, através de pessoas, eu consegui experimentar o amor de Deus. Seja no aspecto financeiro, seja nas palavras, seja na presença física, né? Seja numa palavra de incentivo, seja também... E eu via que eu tinha coisas que mesmo quando eu falava assim, eu tô precisando receber, eu tinha algo a dar, a oferecer algo a alguém.
que mesmo a pessoa, às vezes, talvez a questão dela não era financeira, a minha era. Mas o fato dela me ofertar, me abençoar e de livre e espontânea vontade de me ajudar num momento, numa organização, às vezes até que mental, eu via que eu tinha a vida de Deus também para compartilhar e era algo que estava vazio dentro dela e aquilo também agregava e o dinheiro eu não podia comprar. Então eu fui entendendo dentro desse processo que quanto mais eu aprendi a entrar no descanso do Senhor, né, e saber que é Ele que provê, cara, eu vivi verdadeiros milagres. Esse ano aqui, quando eu falo do meu negócio, é um dos melhores resultados do Brasil hoje, e assim, isso eu não me... Quando me perguntam, mas como que você está fazendo? Como que isso está acontecendo? Tão novo, né, dentro desse processo, em 2 anos, com resultados tão expressivos assim, é uma frase que eu gosto de usar e que fica o ponto alto aqui, talvez, né, do nosso podcast, que é que quando Deus entra na equação, já não tem mais explicação. Né, Pastor Naor, né, fala muito sobre isso nos devocionais de manhã, e é justamente isso o resumo. Quando Deus entra nessa equação nossa, em qualquer área da nossa vida, não há mais explicação, não há mais raciocínio lógico. Depende só de nós, né? E é aí que faz toda a diferença. É isso. E a gente aprende a confiar no Senhor, que é Ele que conecta as pessoas, o propósito, os verdadeiros milagres. Então, de fato, eu tenho vivido nesses 2 anos do empreendedorismo uma virada de chave muito grande. E isso é em todas as áreas, tá? Sim. Não só ela do emprego em si, né? Que eu não deixei do meu emprego para trás. Que isso foi antes mesmo, foi no meu desligamento. Foi antes que ardeu algo no meu coração. E eu sei que esse é o que Deus me escolheu. Se eu vou fazer exatamente isso o resto da vida, eu não sei, mas também já surgem várias oportunidades, né, da diversificação. A gente fala muito sobre diversificação hoje, olhando para um lado mais empresarial, e tem surgido novas oportunidades de investimento, de sociedades, de várias outras áreas também, que serão fontes abençoadoras para outras pessoas e que vão me abençoar também como empresário. Então, isso vai aumentando muito mais o leque, o seu nível de influência, o seu campo de atuação. Olha para você ver como a gente é esticado e vai adquirindo envergadura, né? O desafio que era passar a empreender, agora já está empreendendo em várias frentes. Que doido isso que Deus faz, né? É demais. Eu realmente não pensava, eu olhava, isso parecia algo muito distante para mim, e hoje, nesse momento, eu estou praticamente dando passos para viver isso. Eu sei que é só o começo, né? Existem pontos aí de promessas de Deus, né? Sobre influência e prosperidade na minha vida, mas a prosperidade, quando eu entendo, eu não estou falando só do elemento financeiro. Sim. A prosperidade em todas as áreas, né? E eu tenho vivido isso, né? Seja nos legendários, seja isso na célula, seja isso na vida da igreja, nos relacionamentos, em amizades genuínas de pessoas que Deus colocou muito próximo a mim. E eu sei que é só o começo, né? 2 anos intensos, que parecem uma jornada de 17 anos, quando eu olho para trás, foram só 2 anos, mas eu sei que tem muita coisa ainda por colheita ainda, né? Eu tenho falado isso em casa, né, com a minha família, que tantas coisas que a gente tem vivido já esse ano, né? Eu vejo que Deus tem acelerado as coisas, né? Ido aonde a gente não conseguiria, conectado as coisas que a gente não conseguiria, mas eu vejo que tudo isso ainda é uma semente, sabe? Tá muito claro isso para mim, o quanto Deus tem nos possibilitado semear esse ano, para que chegue, então, um tempo assim de colheita mesmo abundante. Eu creio que nós vamos experimentar isso aqui e temos já experimentado, como eu disse mais cedo, muito também grato pelo ambiente que a gente caminha, né? Realmente as pessoas fazem diferença. Eu tenho aprendido isso cada vez mais, já tenho aí alguns anos aí na caminhada cristã, né? Sei que isso é importante, mas tenho experimentado tão na prática isso, quanto a gente pode, né, fazer a diferença na vida do outro. Então que Deus possa nos possibilitar cada vez mais avançar e puxar a gente conosco, né, incentivando, assim como a gente um dia foi incentivado, incentivar outros também, né, a cumprir o propósito. Né? Não é assim tão simplista, assim, para o que você está fazendo e vai fazer outra coisa. Cara, olha para o propósito, né? O quanto você seria abençoado fazendo isso, abençoando outras pessoas, tenta olhar para um panorama mais geral, né? Se tudo que você está fazendo está conectado com o propósito, e com certeza, nesse caminho a gente sempre vai encontrar pessoas que Deus levanta para nos capacitar, para andar uma milha extra com a gente, porque tem dia no empreendedorismo, né, eu tenho aprendido cada vez mais, tem dia que você precisa de alguém para andar uma milha extra contigo, tem dia que você está quase pensando em desistir, mas muitas vezes chega alguém do seu lado ali que faz a diferença, dá uma segurada e você consegue andar e tudo passa, no outro dia você já está sonhando grande de novo, né? Essa é a vida do empreendedor, né? Um dia de cada vez também. É isso, cara, e você aprende no final que não é sobre dinheiro, né? Como você bem colocou, é sobre propósito, né? Sobre legado. Né? Então hoje o que eu faço está ligado frontalmente a isso, né? Eu falo que normalmente às vezes é a carta de amor,
né? Mesmo que em silêncio ali, no trabalho em que a gente faz, mas principalmente essa resiliência. É feito de pessoas, né? Deus nos fez para nos relacionarmos. Verdade. Então, quando ele faz isso, as pessoas, né, o ambiente fala muito a nosso respeito e também nos limita até onde a gente quer chegar. E no meio desse processo, Renan, eu quero só reforçar aqui, né, que já com a minha parte final, mas assim, algumas pessoas ficam no caminho também. Que você começa a avançar, você começa a romper, você começa a olhar para uma outra ótica, um novo horizonte, e algumas pessoas não acompanham. Pessoas que naquela etapa, naquele degrau, vamos pensar, vamos dar um número, degrau 2, né? Você vai pro 3, você vai pro 4, e você tá sempre olhando, querendo mais, né, ali se desenvolver, e você vai encontrar o 4, o 5, mas se o 2, o 3 que te caminhou com você naquele momento não te acompanhar, vai ficar. E a gente não pode ter o sentimento de frustração nem de abandono, muito pelo contrário, porque a intenção nossa é puxar aqueles que caminham conosco, mas nem todos vão responder Não é o tempo, a esse chamado, ao tempo e tudo mais. E a gente começa a realizar isso muito bem, também dentro de nós, e a gente sabe que alguém no 4, alguém no 5 vai agregar, vai nos alargar, vai nos esticar, sempre né, pra gente ir mais. pra cima. Não são dias fáceis, como bem nós colocamos aqui, são dias complexos, difíceis, mas sabendo que o propósito ali faz com que isso seja também assim, muito mais tranquilo, confortável, que você tá olhando pro alvo e não se desvia dele. É verdade, vale a pena, né? Vale a pena. Voltaria atrás e não faria tudo que você tem feito? Hipótese alguma, né? A pergunta que às vezes a gente se faz, e às vezes eu me pego fazendo, olhando ali pro nada, e falar assim, por que eu não fiz isso antes? É assim, mas lógico, se eu pegasse há 2 anos atrás, eu ia falar, a pergunta não era nem essa, será que eu fiz certo? Hoje, 2 anos depois, eu ia falar, por que eu não fiz isso antes? Né? Então, Deus tem feito grandes coisas na minha vida, assim, inspirar, principalmente o jovem. O empreendedorismo no Brasil tem os seus desafios, porque eles não são só seus desafios naturais, organizacionais, mas você tem um desafio fiscal, Sim. tributário, governamental, porque hoje nós vivemos ainda num país socialismo, né? A questão também do assistencialismo. Coisa tem o INSS, que a coisa tem o SUS. Isso, né, cara? É tão enraizado isso dentro de nós, que muitas das vezes faz com que oprima, né? Então, quando você sai dessa bolha, você rompe mesmo, você olha para o empreendedorismo e fala assim, com todos esses desafios, é ali o alvo, é onde eu vou prosperar, onde eu vou ter um nível de influência, de acesso e ter a capacidade e a oportunidade de mudar a vida de outras pessoas, tudo faz sentido. Pode ser o desafio que for, a batalha que for, você entra de cabeça, você olha pro alvo e não desiste. Legal, legal. Haddad, bate-papo massa demais, espero que você tenha curtido. Nosso amigo Jonas não tá aparecendo aqui, mas tá aqui acompanhando. Espero que você tenha sentido em casa, meu irmão, seja bem-vindo. Um dia nós vamos receber você aqui também, a gente já vai combinar. Vamos aqui contar a sua história, compartilhar um pouco sobre tudo que você experimentou aí nessa vida. Mas, cara, por hora eu quero, meu irmão, te agradecer o convite, agradecer o incentivo. Você também é um dos nossos patrocinadores, né? E quando eu te chamei para participar, nem titubeou, de pronto. Pode contar comigo, tamo lá. Então, obrigado pela disponibilidade e por esse encargo, né, com as nossas vidas, né, em abençoar outras pessoas, através do seu trabalho, através dos conselhos, das conversas. Eu vejo que você é um cara assim, bastante ativo realmente nessa questão da comunicação, né, do relacionamento, né? Então pode ter certeza, meu irmão, Deus vai te usar cada vez mais ainda para abençoar pessoas, né, para trazer conhecimento para as pessoas também. E falando, né, diretamente da Prudential, cara, quero dar parabéns, porque realmente quando você me explicou tudo, cara, passou a fazer muito sentido, né? Você quebrou uma coisa cultural dentro de mim com uma reunião. Então, realmente, nós que somos homens, né? A gente aprende muito isso no Legendários, né? Cuidar da nossa família, né? A gente é o esteio ali da nossa casa. Faz muito sentido a gente ter uma proteção para a vida, né? Não só para a morte, mas algo que nos resguarde, né? Porque a gente é muito abençoado em todas as áreas, mas a nossa carne aqui, ela, né, tem suas limitações, e se em algum momento a gente precisa, né, de um suporte, precisa parar por um tempo, né, o quão melhor é a gente ter, né, uma empresa, né, um propósito por trás que vai dar segurança para nós, para nossa família, porque é muito triste, né, a gente que empreende, que trabalha, né, com o nosso físico, com nossa mente, no momento não poder fazer isso por um tempo, né, e como é bom a gente poder descansar, sabendo que a gente está amparado, a nossa família tá em paz. Então, cara, mais uma vez, parabéns para você, pro Murilão, que sei que tá com você também, na cara.
que vocês continuem aí crescendo cada vez mais com a Prudential e com as outras iniciativas aí que vocês vão passar a fazer cada vez mais, porque é isso, cara. Pessoas de bem de Deus, as portas vão aparecendo, vão se abrindo. É verdade. Obrigado pelas palavras, né? É realmente para nós, sim, para mim, para o Murilo, né? Macário, que é o meu sócio também nessa operação, né? Tendo nosso escritório que nós usamos as ferramentas da Prudential, principalmente quando a gente fala, né? A gente gosta de falar bastante sobre isso, fala nenhum empresário quebra por ter um planejamento e uma proteção como essa. Mas vários empresários quebram justamente por não ter ela. Por quê? Lidam com o imprevisível. É verdade. Com gestão de algo que eles não controlam. Então, quando isso vem acontecer, de fato, né, impacta muito grande. Então, nada melhor do que fazer isso muito bem estruturado, desenhado, com uma outra ótica, que traz esse conforto e essa tranquilidade. Se eu puder deixar só uma última palavra aqui para aqueles que nos ouvem, né? Eu sei como o alcance aí do podcast está cada vez mais aumentando, né? Alcançando muitas vidas, famílias, principalmente para encorajar, né, o empreendedorismo. Não é um abandono o CLT, mas é você olhar para um propósito maior, né? Então, ó, é um campo de batalha, de desafios, que é necessário resiliência, mas também é a convicção de milagres, de conexões imprevisíveis, né, improváveis, de graça e favor do Senhor. E no final de tudo, Renan, né, o que eu quero deixar para cada um aqui não é nada sobre nós, é sobre Ele. E quando nós colocamos Ele no centro, quando nós descansamos verdadeiramente nele, através dos negócios, né, Ele nos conecta a pessoas a influenciar vidas. Por muitas das vezes eu sentei em mesas de grandes pessoas, né, que influenciam nessa geração, que são grandes empresários, bilionários, que têm de tudo, aparentemente, que o mundo oferece. Deus estava me levando ali simplesmente para levar uma palavra de Deus, uma palavra de vida. E eu saí dali, a ideia não era fazer negócio, secundariamente acabou acontecendo, ou em outro momento, mas eu entendia que o propósito de Deus era me levar. Então hoje Deus usa através desse negócio, eu ser uma ferramenta de Deus, me possibilita na vida de tantas outras pessoas, que você também possa ter essa liberdade, né? Aqui, que o seu negócio possa prosperar, avançar. Obrigado pelo convite, né? É maravilhoso participar, né, de um projeto aí, né? O Podcarly, né? Que é algo que nasceu no coração de Deus, principalmente, né? Então, que eu quero te incentivar e te encorajar aqui no final, que antes mesmo de você sonhar esse projeto, esse propósito nasceu no coração de Deus. Amém. E aí ele plantou, né, dentro do seu coração. Então é Ele que dá as ferramentas, Ele que dá a semente, Ele que dá a colheita, Ele que prospera, é Ele que vai colocar as pessoas certas para sentarem aqui, para ser entrevistado, e também vai fazer o alcance, que as pessoas que acessarem, olharem, né, no mundo digital, de alguma forma, brilhe a luz de Cristo, que ele clique naquele link, possa ser alimentado e encorajado através dessa ferramenta maravilhosa, através da sua vida. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo convite. Muito obrigado mesmo. E antes só de eu te cumprimentar aqui, para a gente se despedir, quero mais uma vez fazer menção aqui do nosso amigo Rodrigo e o oferecimento aqui, então, esse episódio do Bora Lá Viagens. No Bora Lá você encontra pacotes completos para destinos nacionais e internacionais, com tudo organizado, passagens, hospedagem, o serviço é completo. Seguros, passeios e aquele suporte que faz toda a diferença na hora de viajar. Eu, graças a Deus, nunca passei perrengue viajando, mas já ouvi muitas histórias de muito perrengue de amigos viajando porque não tiveram um suporte bom nas suas viagens. Então, nosso foco é oferecer praticidade, preço justo, experiências inesquecíveis. Aqui a gente resolve, planeja e acompanha você do começo ao fim. Bora lá viajar, fala com os amigos lá da Bora Lá Viagens, 16991667553. Muito obrigado por esse oferecimento. E agora, então, mais uma vez, deixa eu te cumprimentar aqui, meu irmão. Amigo. Obrigado, viu? É um privilégio. Obrigado por estar aqui com a gente, compartilhando aí sua história e os seus ensinamentos aí dessa vida empreendedora. Então, meus amigos, espero que você tenha curtido muito aí. Esse é mais um episódio aqui do Podcarly, o podcast realizado aqui nos estúdios da Brive do Produtor, aqui em Ribeirão Preto, e que você tenha sido acrescentado aí por toda essa conversa, essa aula aqui de empreendedorismo, de fé também. E é isso. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.